Pessoal, vamos falar um pouquinho do sistema nervoso autônomo. Vou tentar ser o mais objetiva possível, ok? Sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Sistema nervoso autônomo, como o próprio nome diz, ele é autônomo, ele é automático, ele é involuntário. Esse sistema nervoso autônomo, ele deriva do sistema nervoso periférico e tem, como todo sistema, duas divisões. Tem uma divisão que leva a informação e uma que traz a informação. No sistema nervoso periférico, o aferente leva a informação para ser processada no centro de controle. E o sistema eferente traz a resposta a esse estímulo que foi ocasionado pelos órgãos viscerais. Enfim, então nós temos a divisão aferente que leva a informação, o sistema eferente que traz a informação já processada pela central do controle, pelo sistema nervoso central. Então, nós temos também que nesse sistema nervoso, ele tem a comunicação dele eferente trazida por neurônios. Esses neurônios se comunicam entre si através de sinapses. Essas sinapses podem ter um intermediador, um gânglio, que é como se fosse um relé que liga esses dois tipos de neurônios, sendo que a primeira comunicação a gente vai perceber que é feita por acetilcolina e os receptores ganglionares, em que essa acetilcolina se liga sempre nos neurônios pré-ganglionares, seja do sistema simpático ou parasimpático. Lembrando que o simpático é aquele sistema que excita, que prepara todos os órgãos para a fuga e a luta, para uma reação de emergência. Sempre essa ligação da acetilcolina vai ocorrer através do neurônio, através do receptor nicotínico, N1 ou NN, de navio, certo? No caso da comunicação do gânglio com o neurônio pós-sináptico, sendo o sistema parasimpático, esse neurotransmissor vai ser a acetilcolina, esse sinalizador vai ser feito da acetilcolina para os receptores muscarínicos ou N2. No caso do simpático, muda um pouco, porque aí no caso os receptores vão ser alfa e beta adrenérgicos. Uma curiosidade que a gente vê, um antagonismo entre sistemas, está aí no formato e no tamanho dos neurônios. Você vê que o neurônio do sistema parasimpático pré-ganglionar, ele é maior do que o seu antagonista simpático. Veja, os tamanhos dos neurônios pré-ganglionares. E também dos pós-ganglionares é o contrário, muda, inverte. No caso do parasimpático, fica o neurônio pós-ganglionar menor, e no caso do simpático, o neurônio fica maior. Isso para deixar bem claro que eles se antagonizam em suas funções. Como eu falei para vocês, a neurotransmissão se dá no caso dos neurônios pré-ganglionares através da acetilcolina. E no caso dos neurônios pós-ganglionares vai variar de acordo com o sistema em atuação. Se for simpático, será acetilcolina. Se for parasimpático, se for simpático, normalmente se dá pela norepinefrina. Eu digo normalmente porque existem exceções. Falei para vocês na sala de aula que existe uma glândula, sudorípara, que no caso, embora seja a inervação simpática, ela também se dá por acetilcolina, a comunicação, a neurotransmissão, a sinalização dela com o órgão efetor, no caso com o tecido da glândula sudorípara. É uma exceção à regra, mas existem outras exceções, só para dizer que existem exceções à regra. Bom, os receptores podem ser nicotínicos ou muscarínicos, nos casos do sistema parasimpático. Os muscarínicos são receptores tipo proteína G, tipo metabotrópico, tipo que fazem conexão com o agonista e produzem segundos mensageiros, uma cascata de sinalizadores dentro da célula.
E no caso dos receptores nicotínicos, como eu falei para vocês, eles podem ser ionotrópicos, ou seja, eles abrem os canais de íons, pode ser íon sódio, potássio, cloreto. A função do parasimpático é oposta do simpático. Então, bom, se o simpático ele prepara o organismo para luta e fuga, então a gente tem que imaginar que um organismo que se prepara para correr precisa de quê? Aumentar a circulação sanguínea, acelerar o coração. Normalmente as pessoas que estão nessa tensão precisam liberar mais glicose, ou seja, quebrar o glicogênio no fígado para produzir mais energia, para os músculos ficarem mais ativos para poder correr de um suposto predador ou reagir a uma reação de ameaça. Então, é importante vocês terem isso em mente, porque o parasimpático vai ser justamente o oposto. Então, uma pessoa quando está se preparando durante uma ameaça, a gente vai perceber que vai ficar com a boca seca, normalmente vai travar o intestino. Por quê? Porque a prioridade é correr e não fazer alguma necessidade. E assim a gente vai ter em mente que o parasimpático, se o simpático trava o intestino, o parasimpático solta o intestino. Se o coração acelera no simpático para que o indivíduo bombeie mais oxigênio, tenha uma respiração mais acelerada, no parasimpático a respiração vai diminuir, vai haver uma lentidão respiratória, a pressão vai diminuir, vai haver uma broncodilatação. A gente vai observar também que o coração vai bombear de uma forma mais devagar, uma bradicardia. Então, as ações vão se antagonizando. Parasimpático é o oposto do simpático. Então, aqui algumas reações. A gente tem aqui estimulação da glândula lacrimal, as glândulas salivares, no caso do parasimpático, ela vai ficar secreção abundante, aquosa. Veja, no simpático, a secreção fica espessa, fica viscosa. Até comentei que quando a gente tinha tipo uma convulsão, a gente observava que a pessoa babava. Por quê? Porque realmente ocorre o quê? O espessamento da saliva. A ativação do sistema simpático foi tão alta que houve a produção daquela saliva ali no canto da boca. Espessa, viscosa. O coração vai fazer o quê? Aumentar isso no simpático. Então, se você prestar atenção no simpático, automaticamente você vai saber o parasimpático, porque é exatamente o oposto. A ação dela nos rins é o que? Só existe simpático nos rins. Preste atenção aí, minha gente. Rins só existe simpático, medula suprarrenal só existe simpático. Não é isso? Porque é importante vocês saberem, vasos sanguíneos quase não existe ação parasimpática. Praticamente só existe simpático. Tanto que no gráfico só foi falado disso. Então, o azul é o parasimpático, o vermelho é o simpático. A ação mais forte do parasimpático é onde? Nos olhos, nas traqueobronquíolos, no ureter, na bexiga, no coração, nas glândulas salivares e trato gastrointestinal, certo? Então, a gente tem aí a célula pré-sináptica, falamos um pouco disso mas nos slides anteriores. Ela é produzida através da colina, e a acetilcolina é produzida através da colina e do acetil-CoA via colina-acetiltransferase, que é uma enzima que vai grudar, vai unir o acetil-CoA com a colina e formar a acetilcolina, certo? Aí essa acetilcolina vai ficar acumulada, veja a figurinha, em vesículas. Minha gente, me perdoe que eu estou falando aqui no consultório entre um atendimento e outro. Então, uma hora ou outra você escuta aí uma zoada. Então, aqui está a acetilcolina dentro da vesícula. E essa vesícula, quando vier o estímulo, por aqui, olha o cursor. Então, esse estímulo, ele vai passar a percorrer,
aqui o neurônio, aqui já é a terminação do neurônio, e aí essa vesícula vai aderir à membrana e vai expulsar a acetilcolina. Isso aqui vai ser atuado a nível de canais de cálcio. Então, abre-se o canal de cálcio e aí há essa ativação da acetilcolina para que ela saia dos terminais nervosos, certo?